Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. O tema de hoje é o novo regime jurídico do conteúdo local do setor dos petróleos. O âmbito e os limites de atuação constam do Decreto Presidencial 217/20 de 20 de outubro. Substitui o Despacho 127/03 de 25 de novembro. Portanto, 17 anos depois, o país dispõe de uma lei sobre o conteúdo local. Entre as principais alterações, destacam-se o facto de, ao contrário do que previa o despacho, não haver uma definição do tipo de serviços sobre os quais é dada exclusividade ou direito à preferência na contratação de empresas 100% angolanas ou empresas de direito angolano, sendo essa uma competência da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que deverá publicar uma lista aprovada pela Autoridade da Concorrência. Há ainda o regime de concorrência, onde as operadoras podem contratar serviços em função dos critérios de mercado. Serviço de qualidade ao melhor preço. Mas não é tudo. O decreto traz também definições sobre políticas de conteúdo local e planos de desenvolvimento de recursos humanos e sanções aos incumpridores. Luís Lago de Carvalho é membro da ECIPA, é o meu convidado de hoje para falarmos sobre este tema. A primeira pergunta que lhe coloco é se estas medidas do decreto presidencial vão de encontro com aquilo que são as vossas expectativas e necessidades. Boa noite, Cussi. Sim, acho que, haver a lei já é um passo muito grande, porque nós tínhamos um documento antes que era indicativo, mas não era uma lei, por isso acho que é um ponto importante, é um passo importante. Mas a lei por si só não resolve o problema e a parte essencial realmente será as listas que serão feitas anualmente, essas listas que mencionou, e os mecanismos de avaliação desse mesmo conteúdo local. Sobre isso há uma grande expectativa, mas antes há também essa dúvida que paira, porque as pessoas quando ouvem falar da ECIPA se perguntam o que é? A ECIPA é a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços à Indústria de Petróleo e Gás, em Angola. Hoje conta com mais de 150 empresas associadas, das quais 80% da força de trabalho é angolana e tem o turnover é uma faturação anual média de 298 mil milhões de kwanzas e está em toda a cadeia, estamos a falar de prestadores de serviços que estão em toda a cadeia, desde o início da prospecção até a continuidade das operações e até mesmo ao abandono dos campos. Vamos só perceber aqui uma coisa, 82% da força de trabalho que estas mais de 150 empresas empregam é essencialmente angolanos ou há aqui também expatriados? Não, 82% de média é por trabalhadores angolanos. Estamos a falar de mais ou menos... Com uma força de trabalho de 16.500, estamos a falar mais ou menos 13 mil empregos, contas feitas, nós estamos a falar de... Isto são números que nós temos na ECIPA, são só empresas que estão associadas à ECIPA, estas mais de 150, existem muito mais empresas, inclusive associadas a estão em outras associações. Ou seja, não fazem parte da ECIPA. Estás a dizer então aqui que nós temos, se tivermos que fazer, se quisermos perceber a quantidade de pessoas que empregam, eu estou a olhar aqui para o estádio dos Coqueiros, por exemplo, que tem capacidade para 25 mil lugares, mais do que metade daquele estádio é gente empregada só pela ECIPA. Sim, só por prestadores de serviços. Ok. Turnover de 298 mil milhões de kwanzas. Ok, é o que vocês geram. Sim, estas empresas que estão registradas na ECIPA são números que foram dados pelas empresas à ECIPA, são números que nós vamos pedindo às empresas para fornecer, que é para podermos depois compilar essa informação. Que depois estão distribuídas em cerca de 11 áreas de atuação. Sim. Estamos a falar exatamente do quê? Tudo o que é dentro da área de petróleos e às vezes até os serviços diretos que são feitos para outras indústrias, também, mas feito para empresas para operadoras ou prestadores de serviços. Nós começamos na pesquisa geofísica, equipamento. Eu faço essa pergunta porque quando nós olhamos para a indústria petrolífera e muito por força deste movimento de discussões sobre a necessidade de valorização do conteúdo local é que se ouviu falar de empresas prestadoras de serviço, portanto, porque a maioria
das pessoas olha para a indústria petrolífera e pensa que as operadoras é que dominam toda a cadeia de serviços que é feita, quando na verdade não é bem assim. Não. As operadoras são os investidores, são quem concorre aos blocos e quem investe no bloco para a produção. Mas na realidade o trabalho realmente feito é feito todo por prestadores de serviço. Inclusive hoje os prestadores de serviços são, muito do pessoal que trabalha diretamente nas petrolíferas, muitos deles são contratados via outras prestadores de serviço. Ou seja, estamos a falar de, por exemplo, a Chevron, e podemos aqui citar o nome dessas empresas. Sim. A Chevron, a BP, muito do trabalho que elas fazem é suportado por outras empresas que não são diretamente ligadas são serviços que eles contratam, no caso. Não é? Muito não, todo o trabalho que eles têm que fazer para manter, desde o princípio até o fim, durante a produção, etc., todo o trabalho é feito por empresas prestadoras de serviço. A Chevron é o gerente do bloco, é o dono do bloco, o operador, não é dono, porque até uma concessão, é o operador do bloco e é quem faz a gestão do bloco e a supervisão. E em muitos casos até mesmo a gestão das estruturas que estão nos blocos, que antigamente poderiam ser geridas diretamente pela própria operadora, hoje em dia muitas delas são geridas por outras prestadoras de serviços. Ok. Chegamos a um ponto em que deixamos de ter o despacho, que na altura foi assinado, creio que em 2003, pelo ministro Desidério Costa, ministro dos Petróleos na altura, e passamos a ter uma lei. 17 anos depois. Mas no essencial, se nós olharmos para os dois documentos, percebemos que há aqui um condão de proteção que é dado às empresas nacionais, nomeadamente pelos dois regimes de contratação que estão definidos no decreto, o que me leva a fazer a seguinte pergunta. Durante este tempo todo, porque é que 17 anos depois, quase 2 décadas depois, as empresas nacionais ainda precisam de proteção? Até que ponto é que isso não retira a competência, não diminui a qualidade, o rigor com que uma indústria como a petrolífera demanda e que as empresas angolanas são capazes de atender? Nós andamos, estes anos todos temos pedido maior suporte, não sei se a palavra proteção será ideal, porque o que nós precisamos era de suporte para nos darem as oportunidades e para podermos realmente crescer. Houve algumas empresas que tiveram oportunidades, umas aproveitaram, outras não, mas eu acho que no essencial é preciso ter muito cuidado com esta da proteção, porque realmente outros países tiveram essa experiência que proteção exagerada em algumas áreas realmente levou a problemas com a qualidade do serviço, com atrasos na entrega do serviço, e um ponto que era sempre muito focado pelas operadoras era que isso aumentava os custos. Exatamente, é a principal reclamação, é a qualidade do serviço e o alto custo praticado pelas empresas locais, e isso a nível mundial. Isso acontece em Angola, acontece na Nigéria, o Brasil também está com o mesmo problema. Sim, isso já aconteceu e pode acontecer, mas hoje não é válida essa posição. E acho que nos últimos anos, após a crise de 2014, 2015 que tivemos, antes ainda da pandemia, nós ainda estávamos a recuperar, durante esse período acho que as empresas angolanas que conseguiram continuar no mercado provaram que isso já não é válido, nós conseguimos realmente prestar serviços de qualidade e com preços competitivos, e isso está mais do que provado neste momento. Acho que as empresas o que precisam, mais uma vez, é que isto é bem-vindo, temos que fazer a aplicação com alguma cautela para não prejudicar o que já está feito até hoje. Esse é outro problema. Há coisas que já foram construídas por empresas angolanas ou mistas, parcerias, etc. E acho que isso não se pode fazer, não se pode introduzir nada agora que possa afetar esse progresso que já foi feito. Realmente não foi feito tanto como o Cussi disse, depois de tantos anos ainda estamos a discutir a lei do conteúdo local. Hoje já não estamos a discutir, a lei já está aí, agora a falta é a aplicação da lei e a introdução desses mecanismos que vão realmente definir o que é que vai beneficiar. Estas preocupações aumentam na medida em que há um conjunto de respostas que o decreto não prevê e que ainda vamos precisar de mais algum tempo para poder analisar e definir como é que isto vai ser feito. E levanta a questão se estas correções, essas medidas a serem adotadas não vão colocar em risco aquilo que está neste momento em curso, nomeadamente os contratos.
Eu acho, não, acho que, e isso por acaso em conversas, a agência já tem estado a discutir com os vários interessados na indústria, os chamados stakeholders, que são os participantes na indústria, tem estado a conversar já com as associações, com o Ministério, com pessoas privadas até que estão na área, em conversas diretas, por isso eles estão preocupados em que isso não aconteça realmente. E os contratos que estão em vigor hoje não poderão ser afetados por isso. Serão nos novos contratos, nos novos concursos, é que poderá haver já esse input, essa influência do novo decreto. Mas é uma preocupação que está vista, que eles têm muito grande, é não afetar o que está hoje a funcionar, não criar disrupções no mercado, porque nós todos sabemos que o principal neste momento é manter produção, a nossa produção tem estado em declínio, por isso o essencial é manter a produção e eles não querem de maneira nenhuma introduzir alguma coisa que possa afetar isso. E daí eles estarem com muita cautela, com muitas discussões para poderem ter a certeza que vão introduzir alguma coisa no mercado que possa ajudar e não piorar. Exatamente, Luís. Vamos só fazer uma breve pausa, fazermos agora um curto e rápido, mesmo rapidíssimo intervalo, porque na segunda parte nós vamos entrar um bocado mais para o detalhe do que prevê o Decreto Presidencial 271/20, nomeadamente os 3 regimes de contratação que estão definidos, mas que não há ainda uma clareza sobre que tipo de serviço é que deverá ficar em cada um destes regimes. É mais daqui a pouco. O tema de hoje do Direto ao Ponto é sobre o novo regime, sobre o conteúdo local do setor dos petróleos. O meu convidado é Luís Lago de Carvalho, é membro da ESIPA, Associação das Empresas Prestadoras de Serviço à Indústria Petrolífera. É um curto intervalo e conto consigo mais daqui a pouco. Até já.
Ora viva, boa noite uma vez mais, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar do novo regime jurídico do conteúdo local para a indústria petrolífera. Meu convidado é Luís Lago de Carvalho, ele é membro da AECIPA, que é a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços à Indústria Petrolífera. Uma vez mais, obrigado. Eu dizia há pouco, antes de irmos para o intervalo, que iríamos falar agora sobre os regimes de contratação. Há 3 regimes que estão definidos: o regime de exclusividade, o regime de preferência e o de concorrência. A preocupação mantém-se. Há uma proteção que é dada, e eu insisto em usar essa questão, esse termo, proteção. O decreto não fala exatamente, não usa exatamente essa expressão, mas pelo conteúdo percebe-se que é disso, em rigor, que nós estamos a falar. E insisto, 20 anos depois, nós não conseguimos nos sofisticar de modo a que tivéssemos que introduzir este decreto e dessemos às empresas angolanas um tratamento fundamentado nas leis de mercado. Ok. Pronto, mais uma vez eu vou dizer, acho que não é, a intenção realmente é permitir, e isso acontece em vários países do mundo, que há serviços que são designados logo que são exclusivos, e nós já temos, o documento anterior já tinha essa lista, que agora não é lei, passa a ser editada pela agência, publicada pela agência anualmente. É que nesse aspecto nós inclusive recuamos, porque o despacho de 2003 definia claramente o tipo de serviços para cada uma das áreas. Hoje não, hoje isto está a depender de uma decisão, de uma avaliação a ser feita pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. Mas a intenção é mesmo essa, porque se for numa lei, se for não é um recuo? Não, porque se for uma lei, se tivermos que adicionar ou retirar por algum motivo, descobrimos, por exemplo, exageramos, há uma área que a gente achava que podia fazer só com empresas angolanas e achamos que precisamos de alterar isso, sendo uma lei é um processo muito mais complicado. Por isso a lei permite que seja publicada a lista e a lista vai sendo atualizada, por isso nós podemos ir adicionando serviços que, com a medida do tempo que vamos conseguindo ter capacidade de fazer os serviços, esses serviços podem passar para esse regime ou de exclusividade ou de preferência, porque já começamos a ter capacidade interna e começamos a passar. É muito mais fácil sendo uma lista que é publicada anualmente do que se fosse já uma lista publicada por lei. Com que periodicidade é que é feita essa atualização? Anualmente. É anual. A lista tem que sair anualmente, sim. E para quando é que está prevista a definição do tipo de serviço, ou seja, quando é que sai a lista com a definição do tipo de serviços para cada um desses regimes? A agência, nesta semana houve algumas conferências e numa delas a agência disse que está-se a preparar para publicar a primeira lista em março do próximo ano. A lei diz que é no final do ano para se preparar para o ano seguinte, mas como a lei só saiu agora e eles querem realmente, como eu disse, trabalhar para ter uma lista que realmente seja realista, que não haja impactos e que não cause distúrbios, que possa afetar a operação atual. Eles querem fazer isso com alguma calma, alguma cautela e a proposta, o que eles dizem é que até março terão uma lista, já terão a primeira lista. Julgo que seria importante nós passarmos em revista o que é que prevê cada um destes regimes, não é? Tal Sim, como muito está aqui. Simplificadamente, criaram-se 3 regimes: o de exclusividade, o de preferência e o de concorrência. O de exclusividade serão serviços que na lista estarão incluídos serviços que só poderão ser contratados a empresas 100% angolanas, de capital 100% angolano. O regime de preferência será onde as empresas de capital 100% angolano terão preferência, caso tenham, em termos concorrenciais, consigam oferecer os mesmos serviços com a mesma qualidade, com a mesma certificação, com o mesmo preço, terão preferência sobre empresas de parcerias ou empresas estrangeiras. No caso do regime de concorrência, é para alguns serviços mais complicados, de maneira simples de dizer, mais complexos de realizar, e esses estarão em regime de concorrência aberta, não há preferência para ser angolano ou não. Esta preferência até que ponto também é que não se pode confundir com favoritismo, ou favorecimento? Eu acho, pronto, é assim. Favorecimento é a palavra correta. No final, quem toma a decisão de quem contrata é a operadora.
A operadora no final é que faz, isto vai permitir é que só certas empresas é que concorram a certos contratos, a certos concursos, mas no final será a operadora que terá a decisão e aí a própria operadora que vai definir que destas empresas, quais delas é que realmente têm capacidade. E eu acredito que se houver uma lista, por exemplo, se calhar uma lista que só tem empresas que eles acham que não têm qualidade ou que não têm capacidade de fazer o serviço, eu acredito que eles irão se manifestar junto da agência e poderá ser tais situações que depois, mais tarde, na nova lista, será revista ou não por causa dessa situação. Mas hoje em dia acho que é mais complicado do que já foi, porque hoje as operadoras estão muito elas responsáveis por essa decisão, as operadoras querem o melhor para elas, não só querem serviço de qualidade e com o preço... E porque a própria indústria também não permite veleidades. Não. O decreto tem previsto também medidas de proteção, há uma atenção que é dada aos recursos humanos e inclusive, eu dizia há pouco, há um plano de conteúdo local que deverá ser apresentado, há um plano de desenvolvimento de competências em termos de recursos humanos, portanto há aqui também esta atenção, este olhar para a questão da capacitação das pessoas. Sim. Mais uma vez isso está introduzido no decreto, mas não é que já não houvesse. Existem, as empresas têm que apresentar planos de carreira, têm que apresentar o programa de angolanização ao Ministério, já havia, esse processo já existia, hoje está explícito na lei, por isso já existia. Se olharmos para o primeiro slide, onde falamos das empresas e da empregabilidade nas empresas, em termos de funcionários angolanos, trabalhadores angolanos, eu acho que nós nesse aspecto já estamos muito avançados. Quando falamos 82% de contratação de mão de obra angolana, já se vê uns números, e isso é média. Há empresas que têm 90%, 90% qualquer por cento de trabalhadores angolanos, terão um ou outro técnico, especialistas ou direção. Eu acho que houve no passado, eu acho que tem um sentido que tem mudado nos últimos 3 anos, acho que houve no passado, para mim, foi mais no desenvolvimento de carreira interno, não no número de pessoas contratadas e de formação de algumas pessoas. Eu acho que é mais nessa parte é que ainda estávamos um bocado atrasados, já começa a haver algumas alterações, mas eu acho que essa parte dos recursos humanos já era tratada e se olharmos para os números, realmente os números já são muito altos em termos de postos de trabalho angolanos. Nós estamos a falar de postos de trabalho, mas há uma questão que se levanta sempre que nós discutimos a empregabilidade no setor desportivo, que é a questão da remuneração. Esta questão da equivalência vai até aí, pelo que me estás a dizer, percebe-se que já do ponto de vista da ocupação de cargos aos mais diversos níveis, quer técnicos e de gestão, quadros angolanos a destacarem-se. Há um problema que é, eu diria, antigo, que tem a ver com a remuneração. Desse ponto de vista, como é que a indústria está? Eu também sei dessas, todos nós sabemos de situações dessas. Não posso generalizar porque não tenho os dados, não posso hoje fazer uma comparação direta, mas há muito dessa reclamação. A nível da ECIPA vocês têm esse problema? Já ouvimos muitas reclamações sobre esse assunto e para mim não se justifica porque tendo um angolano no mesmo cargo, é uma pessoa que tem menos custos. Os expatriados, além do salário, têm um custo para a empresa de acomodação, transporte, etc. Vários custos extras, que por isso não devia haver justificação do salário já não ser igual, porque ele já é mais caro por si só. Por isso, essa parte realmente... Hoje deve até representar uma vantagem para a empresa, porque não tem que lutar com divisas. Acho que algumas empresas começaram a olhar exatamente para isso. Acho que a crise ajuda nisso. Quando aperta, acho que algumas empresas começam a olhar para isso e perceber que realmente, afinal, o angolano é até sai-lhes mais barato, porque mesmo que pague o mesmo salário, não tem os outros custos inerentes, mas acho que é uma situação que, isto sim, acho que deve-se olhar com muita atenção. Se existe, tem que ser monitorado. Exatamente. Há sanções para os incumpridores? Exatamente. Isso não, como todas as leis, uma parte das páginas são exatamente nessa área. Há como fiscalizar e garantir que isso é aplicado? Essa é outra situação que a própria agência também ainda está a ver exatamente, como não está descrito lá exatamente como é que é feita essa fiscalização. Já há conversas a decorrer, nós na associação, na ECIPA, temos estado em conversas com instituições do Brasil, de outros países, a verificar como é que eles o fazem
até para propor, dar ideias à agência, mas essa fiscalização é que será realmente o ponto fulcral, que é fiscalização de cumprimento dessas obrigações do conteúdo local. E agora a própria agência vai ter que indicar qual é a estrutura que eles têm e se vão, por exemplo, fazer diretamente, se vão se apoiar em outras instituições ou até empresas, por exemplo, de certificação. Esse modelo também ainda não está definido. Eu acho que, isso, como eu dizia no princípio, o essencial realmente é este, é a lei, agora definir essa operacionalidade da lei. É o que tu nos propões agora aqui, em função do quadro, como ele está montado, portanto, a lei por si só não vai resolver tudo. Essa é a grande questão. As pessoas, acho que cria-se um bocado de uma expectativa pelo facto da lei vir criar algumas exclusividades e permitir que as empresas angolanas entrem em mais concursos, mas a lei por si só não é suficiente. Primeiro começa pelo que a gente estava a dizer já há um bocadinho, que é esses métodos de cálculo, de avaliação do conteúdo local, definir as listas e depois, sem suporte, sem outros suportes que são necessários, como indicamos aqui, não adianta a lei, porque nós, para sermos competitivos, temos que ter algum suporte e quando se fala, o Governo inclusive e o Ministério e a Agência falam em as empresas angolanas tornarem-se competitivas regionalmente, as empresas que vêm para cá, muitas delas são competitivas porque têm suporte no seu país de origem. Suporte de quê? Tem, por exemplo, a Alemanha tem grandes incentivos para a compra de navios, para frotas, para as empresas que depois vão para fora do país. Incentivos financeiros, estás a referir aí. Tem fundos de apoio, tem benefícios fiscais, bastantes benefícios fiscais, e isso ajuda a que as empresas sejam competitivas no mundo inteiro. Nós, se queremos ser competitivos, primeiro temos que ser competitivos internamente, e acho que muitas das empresas angolanas já são, mas se queremos realmente, como diz o Governo, apoiar o suporte regional, tem que haver mais. E há pontos, para mim, são pontos muito básicos. Os contratos para as empresas angolanas faz mais sentido na minha ótica e na ótica da agência, da ECIPA, que seja dada com condições preferenciais de contrato, melhores condições de contrato, do que realmente só a exclusividade. Acho que o mais importante na nossa ótica é melhores condições de contratuais, como uma duração maior para as empresas angolanas. Porquê? Porque nós, para irmos a um concurso de 3 anos, se for para investir num navio, não temos tempo de investir. Se quisermos formar alguém, em 3 anos não o fazemos, dependendo da área. Por isso, contratos mais longos, termos de pagamento melhores para as empresas locais, porque nós temos um problema com a banca, nós temos dificuldade aqui com a banca por causa dos juros altíssimos, por isso bastava que as empresas nos pagassem, por exemplo, uma parte de serviço antecipado ou melhores termos de pagamento mais rápido, que nós íamos conseguindo, nós somos resilientes, isso está visto, que nós somos resilientes, por isso nós conseguiríamos com melhores condições crescer e poderemos realmente então fazer mais trabalho. Deixa-me só, e porque estamos mesmo a correr com o tempo, sim. Eu não tenho como não te fazer essa pergunta, que é, nós estamos a falar aqui de um turnover, portanto um valor gerado pela indústria de prestação de serviços ao setor petrolífero na ordem dos 300 mil milhões de kwanzas. Com estas alterações todas, há alguma expectativa de quanto é que isto pode ser aumentado, do que é que isto pode melhorar também? Eu acho que... E em que medida é que isso pode aumentar também a retenção aqui no país? É preciso não criar uma expectativa muito grande, porque pode haver este novo decreto, pode sair a lei, mas nós estamos a falar numa altura que estamos com pouco trabalho. Mas, realmente, com o tempo, o passar do tempo, as empresas... O Covid e a crise. O Covid e a crise petrolífera continua no mundo, além do Covid, o Covid só veio piorar. Por isso isto não vai ter um impacto imediato, porque não há contratos grandes, não se fala em muitos contratos nos próximos 1, 2 anos, mas realmente com o tempo, se as empresas tiverem essas oportunidades, se conseguirem saber as oportunidades a longo prazo, que é uma das posições do Estado, que é as operadoras dizerem com antecipação o que é que vão precisar nos próximos 5 anos, prepararem-se e realmente aí com o tempo realmente nós começarmos a fazer mais trabalho e esse valor irá aumentar consideravelmente ao longo do tempo, mas não será imediato. Exatamente. Luís Lago de Carvalho, muito obrigado por ter Lúcio. aceito o nosso convite e estar aqui connosco a falarmos durante esses 30 minutos sobre o conteúdo local. O novo decreto prevê um conjunto de
medidas que visam a dar mais espaço às empresas angolanas e as empresas fruto de parceria, portanto as empresas de direito angolano com outros sócios estrangeiros, enfim, o que for, para um setor bastante especializado, com uma exigência, com um nível de rigor e de alta performance que é do maior e do melhor que há no mundo. Foi sobre isso que nós estivemos aqui a falar hoje. Está tudo dito, eu regresso na próxima semana com mais um tema. Boa noite e até daqui a 7 dias.